Olá, seja muito bem-vindo para mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Eu sou Camila Xavier e para essa conversa a gente recebe a Natália Castan, ela que é CEO do grupo Unite, que é um call center humanizado. Natália, seja muito bem-vinda, que prazer falar com você. Olá, Camila, o prazer é todo meu, um grande prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco aí da minha experiência. Natália, para a gente começar, conta pra gente, explica, né, como é que funciona a sua empresa, o que seria um call center humanizado? Já começou com uma ótima pergunta, Camila. Um call center humanizado é um call center que coloca a tua equipe, os teus colaboradores à frente do negócio, né? Então, quando a gente fala de um call center e a experiência que a gente normalmente tem como usuário, é uma experiência de um colaborador que ele não sabe responder qualquer coisa que está fora do script, é uma pessoa que segue o script, que tem um pouco poder ali de autonomia, né, de conhecimento, tem poucos acessos, então acaba tendo de fato um conhecimento muito escasso e pouco contributivo a cada contato que ele faz ou recebe. O nosso call center ele vai na contramão, então é um call center que, por confiar nos seus colaboradores e por prepará-los para cada ação, a gente consegue fazer com que eles, por exemplo, não trabalhem com script. Porque tal como eu estou conversando com vocês agora, sem nenhum script, porque eu tenho domínio daquilo que eu faço, a mesma coisa quem trabalha conosco, né? São pessoas que de fato têm um domínio da sua operação, do projeto que está inserido e pode fazer ali uma atuação muito contributiva, pode ter um diálogo bastante profundo com as pessoas do outro lado da linha, do WhatsApp, do chat, seja lá qual canal for, né? Então são pessoas preparadas, são pessoas empoderadas e que paira um grande clima de confiança para que eles possam de fato ter os acessos que precisam ter para que as ligações e os contatos sejam resolutivos, para que eles consigam de fato resolver os problemas das pessoas que entram em contato com as centrais de atendimento. Então basicamente essa é a grande diferença. A gente não enxerga os colaboradores como números ou como pessoas ali sem competência para resolver as coisas. É o contrário, são pessoas extremamente talentosas e que podem, de fato, fazer um trabalho brilhante a cada contato com os clientes. Que bacana, então esse seria aí o diferencial da empresa. Exatamente. E isso, quando a gente fala, Camila, parece ser algo fácil de fazer ou fácil de conquistar, e não é. Tanto não é que a gente vê diversos call centers no Brasil, e isso há décadas, não de agora, onde a gente tem essa experiência ruim, onde a gente tem esses cases de que, poxa, tem que ligar para a central de atendimento, né? Porque normalmente a experiência não é bacana. E não é bacana porque, de fato, construir essa cultura é algo muito, muito difícil, é algo muito moroso, é algo custoso, é algo que depende de uma pirâmide também. Se isso não vier orientado pelo C-Level, se não vier orientado ali pelas cabeças principais do negócio, isso não vai acontecer, né? Então, quando eu tentei fazer esse modelo de call center humanizado, eu diria que na primeira década isso não foi possível. Porque para a gente conseguir esse modelo, a gente precisa antes fazer uma lição de casa. E é uma lição de casa pautada em valores virtuosos, pautada em propósito, pautada nas questões que são mais essenciais e mais relacionadas ao DNA do negócio, do que efetivamente pegar e fazer, olha, vou tirar o seu script porque eu acredito no seu trabalho, eu acredito no teu potencial, e a pessoa não vai conseguir, porque ela não foi preparada, né? Porque não há uma cultura para isso. Então, é um modelo de negócio bastante complexo, muito robusto, para garantir que, de fato, essa humanização aconteça. E o mais importante, Camila, ela é de dentro para fora. Não adianta eu exigir algo dos nossos colaboradores para que eles façam com os clientes se a gente não faz isso dentro de casa. Essa é a primeira lição de casa. Faça dentro, né, da sua empresa aquilo que você quer que eles façam para os seus clientes. Muito bacana, Natália, é uma maneira realmente bem diferente, um tipo de call center bem diferente, né? E você está muito focada, a empresa é muito focada na educação. Por que você escolheu esse segmento para atuar? A gente, na primeira década, e eu falo de décadas, depois a gente vai contar um pouquinho dessa história, nós trabalhamos em diversas indústrias, então a gente trabalhou com telefonia, trabalhamos com seguradora, trabalhamos com educação, trabalhamos com varejo, então a gente trabalhou em algumas indústrias.
Quando veio a maternidade, eu passei a refletir e repensar muita coisa, né? Aquilo que eu estava construindo, para mim, passou a deixar de ter um pouco de significado e aquilo me incomodou muito. Eu fui buscar conhecimento, fui buscar desenvolvimento e parte desse processo, que a gente pode falar mais dele adiante, foi de entendimento de qual era o perfil dos clientes que nós estávamos atendendo, qual era o impacto que a gente estava causando frente às indústrias que então trabalhávamos. E aí a gente foi fazer o que a gente chama de operação curiosidade. A gente pegou todos os colaboradores que tinham interesse e a gente montou um comitê em que toda essa equipe foi conhecer os nossos clientes ali tete a tete, né? Muitos, inclusive, foram viajar de avião pela primeira vez, porque isso aconteceu em todo o Brasil, né? E não aconteceu só com uma camada gerencial. Os próprios orientadores, né, quem faz o atendimento, fizeram parte desse movimento e foram conhecer. Havia um roteiro, né, de perguntas que a gente gostaria de entender mais e conhecer mais sobre todos os nossos clientes. E no retorno desse trabalho, que durou aproximadamente uns 3 meses, a gente fez um grande painel das descobertas, que seria basicamente o retrato daquelas pesquisas que foram realizadas e as primeiras análises a partir dali. E a gente começou a perceber, Camila, a diferença que era um cliente que não era de educação e o cliente que era, então, de outra indústria, né? A gente viu que dentro do segmento de educação havia um potencial de impacto e um potencial de propósito muito grande. E a gente, então, ali, isso foi em 2010, 2011, ali nós escolhemos trabalhar exclusivamente com educação. E a partir desse processo, a gente já vinha trabalhando, lógico, há muito tempo, por isso a Operação Curiosidade foi feita com esses clientes de educação. Nós trabalhávamos exclusivamente com educação superior, né? São as instituições de ensino superior, as faculdades, né? Graduações, universidades, centros acadêmicos. E aí a gente falou, poxa, vamos entender esse mercado de atuação e fizemos uma pesquisa. Ali a gente realmente foi com profundidade, vamos entender o que é esse mercado de educação brasileiro. E vimos que a educação superior, ela era só uma parte do que seria a educação brasileira, né? Mas que, por exemplo, a educação básica que nós não trabalhávamos, ela era infinitamente superior, né? A gente fala de educação superior de aproximadamente 2.300 instituições de ensino, entre privada e pública. Quando você vai para a educação básica, a gente fala de aproximadamente 44, 45 mil instituições de ensino, né? Então, é de fato um mercado muito maior. Concursos, a época em que nós fizemos essa pesquisa, era um mercado de 5 bilhões no Brasil. Então, a gente falou, poxa, a gente pode escolher trabalhar com educação, mas ter profundidade nesse segmento e levar essa nossa metodologia, esse impacto que a gente já causa em educação superior e levar isso também para a educação básica, para cursos livres, para concursos e por aí vai, né? E foi então o que nós fizemos. Dali em diante a gente passou a trabalhar com educação básica. O primeiro grande cliente que nós tivemos de educação básica é uma grande grupo de educação no Brasil, é o grupo SEB, né, da família Chain. E ali a gente aprendeu muito, porque por mais que a gente já tivesse ali uma metodologia de trabalho para a educação superior, quando a gente vai para a educação básica, o contexto é outro, né? Porque na educação superior, o nosso potencial cliente, ele já é o aluno. Quando você vai para a educação básica, o nosso potencial cliente, que seria aquela família, não é o aluno, né? São os filhos daquela família. E aquela família pode ter 2, 3 crianças e que pode estudar em níveis diferentes, né? Educação básica, educação Fundi 1, Fundi 2. E aí a gente falou, poxa, a gente vai precisar atualizar essa nossa atuação, né? Essa nossa metodologia. E fizemos uma grande oxigenação, né? Então, por exemplo, os nossos clientes de educação básica, para trabalhar nessas operações, obrigatoriamente as pessoas precisam ter filhos. Porque precisa haver uma empatia. Quando uma mãe ou um pai nos procuram para colocar seus filhos na escola, é diferente quando você não tem filho, você não consegue compreender o nível, né, de preocupação, de dúvida, de interesse que aquela família tem se você é um jovem, por exemplo, e que tem outras coisas na cabeça. Então, o perfil de contratação, o perfil de quem vai atender esse universo é completamente diferente do perfil, por exemplo, de educação superior. E assim por diante. Ao longo desse período, a gente já matriculou mais de 2 milhões de alunos
na educação latino-americana, porque a gente abriu uma unidade no México, na cidade de Monterrey, e hoje a gente trabalha, na verdade, toda a América Latina. Nossa, que bacana, Natália! E realmente você mostrou aí a importância de ter, né, de trabalhar com um nicho bem segmentado, faz diferença e abre aí outros caminhos, outras oportunidades também. Muito legal. E você citou aí um pouquinho do início, né, da empresa. Você começou com 18 anos, você abriu a empresa muito novinha, uma mulher. Como é que foram as dificuldades? Você teve muitas dificuldades no início pelo fato de ser mulher? Ótima pergunta, porque na verdade são duas questões difíceis, né? Uma é a idade, então você imagine 18 anos, isso em 2000 a maioridade, Camila, eram 21 anos. Eu tive que ser emancipada pelos meus pais para poder abrir a minha empresa, né, que eu abriria então só lá na frente e acabei antecipando em função dessa emancipação. E aí veio esse negócio que nasceu, na verdade, como uma empresa de cobrança e depois a gente foi migrando para call center. E sim, eu tive todas as dificuldades, né? Quando eu trabalho desde muito nova, desde os meus 14 anos, aos 16 eu fui para um escritório de advocacia, atuando na área comercial. E aos 18 eu falei, poxa, o que eu estou levando de cliente para essa advocacia, eu posso montar um negócio e fazer desse negócio o meu propósito de vida, né? E pensando que fosse essa maravilha, já tinha levado alguns clientes para esse escritório de advocacia e pensei, só vou trocar de 6 para meia dúzia, imagina, lei do engano, porque uma coisa é você chegar num banco, eu me lembro que a época em que eu fazia esse trabalho, eu tinha umas planilhas, né, de folhas impressas, de diversos bancos que existiam. Ainda não havia acontecido aquela consolidação dos bancos, né, como já existe hoje. E eu ligava e marcava essas reuniões, ia lá presencialmente. Uma coisa é você ir com um advogado, com alguém com muita experiência. Outra coisa é você ir sozinha, na cara e na coragem, sem ter uma educação superior, sem ter um curso superior, né? Eu não tinha nem graduação. Então foi muita ousadia, foi muita determinação para fazer com que as coisas de fato prosperassem, né? E os primeiros 5 anos foram muito difíceis, foram períodos em que eu recebi muitos nãos, em que as pessoas tinham uma dúvida muito grande, não só pela minha idade, mas também pelo gênero, né? Quando a gente tem ali, até hoje, eu vivo isso, claro que numa incidência menor, mas ainda é muito forte isso. São ambientes muito masculinos, né, Camila? Então você vai num banco, por exemplo, que é basicamente os primeiros 2, 3 anos a gente trabalhou muito com banco. Então, basicamente, eu trafegava num ambiente masculino. E aí você tem diversas dificuldades, né? Você tem a questão de dificuldade de acesso ao crédito, muito assédio, né? Ainda no ambiente que na época isso era mais aceitável, né? Hoje qualquer coisa as pessoas já estão mais conscientes. Antigamente não. Então havia um cenário muito diferente e todas essas dificuldades de fato foram encontradas e enfrentadas, eu digo. Sim, posso imaginar. Natália, o bate-papo está ótimo, mas a gente vai rapidinho para um intervalo. Você que está nos assistindo em casa, não saia daí, a gente já volta. Estamos de volta com a nossa entrevista especial, hoje com a Natália Castan, ela que é CEO do Grupo Night, que é um call center humanizado. Natália, voltando aqui à nossa conversa, você contou um pouquinho no bloco anterior, né, como é que tudo começou, né, há 20 anos atrás, mais ou menos isso, né? Esse ano completam 23 anos. 23 anos, pois é, você tem muita bagagem aí e você é CEO também de outra empresa. Aí eu te pergunto, como é que é ser CEO em 2 empresas, sendo mulher, é claro? E olha que essa outra empresa é uma empresa de tecnologia, Camila, outro ambiente também super masculino, né? E isso foi um movimento meio que natural do negócio, né? O call center, o avanço e a evolução
desse segmento e do nosso tipo de trabalho evoluiu muito para as tecnologias, e a gente acabou abrindo uma spin-off, né, que é uma empresa de soluções de atendimento. Então, a gente tem diversas plataformas de tecnologia para poder atender esse mercado e as empresas que desejam proporcionar uma experiência melhor entre a sua marca e os seus clientes. Então, bot de dados, chatbot, bot de voz, que são aquelas chamadas em que o cliente consegue dialogar com o próprio agente virtual. Então, tudo que é muito linear, não tem a necessidade de colocar um colaborador que é uma pessoa pensante, né? Alguém que consegue lidar com as adversidades. Essas pessoas a gente pode colocar em operações mais complexas, em operações que vão exigir mais da inteligência. O restante vai para o que é linear, e a tecnologia atende muito bem porque é 24 horas, atende também uma demanda de alto grau de demanda que os clientes também necessitam. Então, tudo isso a gente acaba fazendo uma combinação entre a operação humanizada, entre o call center com as pessoas e essas tecnologias que a gente dispõe para o mercado. Sim. Eu estou indo mais numa linha em que eu estou falando do negócio, né? E como que é, aí sim, respondendo à tua pergunta, como que é ser CEO de duas companhias. Bom, eu diria que para a empresa de tecnologia, que é um mercado que vem encontrando agora, né, a entrada forte de mulheres, é um mercado que a gente tem muita resistência. Então, eu participo de diversos grupos, inclusive sou conselheira de algumas empresas, sou investidora anjo de outras, e tem realmente uma demanda muito de homens, né? Há uma quantidade muito maior de homens, mas também há uma lacuna muito grande a ser explorada pelas mulheres, né? Eu acho que o homem, ele acaba tendo um entrosamento, ele tem algumas facilidades de networking, ele tem facilidade para se relacionar, para estreitar relacionamento. Isso eu penso que é algo que a mulher, ela precisa se desenvolver mais, né? Percebo isso em mim e percebo em muitas colegas que atuam na área nesse nível de C-level mesmo. Entretanto, a mulher, ela tem outras vantagens, porque a mulher, ela é muito empática, a mulher, ela consegue lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. Então, vide, sendo CEO em duas companhias, né, com clientes diferentes, com atuações que são similares, mas são segmentos diferentes, né, quando você pega quem contrata tecnologia e quem contrata call center. Então, a gente tem essa facilidade de lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, e tem uma facilidade que, para mim, eu diria que é o mais importante de tudo, que é a gestão de pessoas. Eu vejo a mulher com uma potência e uma capacidade não só cognitiva, mas também as habilidades de soft skills, as habilidades socioemocionais, para poder gerir equipes, para poder desenvolver essas equipes. Então, a gente consegue sair aí um pouquinho na frente, encontrando o equilíbrio entre essas facilidades de homem e mulher, né? Fazendo essa comparação, esse paralelo. Sim, e nesse caso só tendo mesmo um relacionamento muito bom com todos os colaboradores, para você conseguir se dividir aí em duas empresas, né, na gestão, à frente de duas empresas. Você também é mãe, esposa, filha, quantas funções, não é mesmo? Como é que você faz para gerir o seu tempo, Natália? Olha, primeiro a gente precisa ter uma equipe muito boa, Camila. Isso conversa muito com a nossa cultura. Se a gente fala, né, que é uma empresa progressista, que é uma empresa de nova economia, a gente precisa de fato ter um time muito bom, precisa ter um time autônomo, precisa ter um time que entenda a relevância do seu trabalho, né? Então eu posso fazer qualquer atividade dentro da empresa, eu sei que aquilo é crucial, né? Não é algo que, poxa, se eu não fizer, não. Você precisa ter uma equipe muito boa. E além de ter uma equipe muito boa, aí eu sou Caxias, eu vou na agenda mesmo, né? Então, assim, eu preciso ter um tempo para os negócios, eu preciso ter um tempo para as empresas, eu preciso ter um tempo para os meus filhos. Eu sou uma mãe super presente, então a agenda, ela ajuda muito. Eu já usei tudo que é tipo de agenda. Já foi agenda física, já foi aplicativo, já foi agenda do Google, já foi separado para cada uma das empresas. Então, cada hora você vai inovando ou pensando em coisas que possam realmente te ajudar nesse mundo que é muito doido, né? Você vai trocando os chapéus e vai atendendo todas essas demandas, né? De familiares e profissionais também.
Sim, sim. E são dois segmentos que você trabalha totalmente diferentes, né? Um é tecnologia, o outro é educação. Como é que está esses dois mercados hoje no Brasil? Ele é favorável para a mulher? Olha, o segmento de tecnologia, eu penso que ele é sim um segmento que tem se tornado favorável às mulheres. É claro que a gente fala muito aquilo que a gente vive também, né, Camila? E eu participo de muitos grupos em que as mulheres são envolvidas. Então, meio que o meu olhar, ele já é um olhar enviesado, onde eu tenho o apoio de outras mulheres, né, de parceiras que estão nesse segmento, de ONGs, de associações, de entidades que de alguma forma promovem a atuação das mulheres nesse segmento de tecnologia. Então eu enxergo isso. Agora, é claro que se você não está envolvida com todos esses mercados acessórios e que poderiam te suportar, você vai enxergar uma dificuldade muito maior, né? Agora, mesmo dentro desse segmento, em sendo mulher, eu penso que é o nosso segmento, porque quando a gente fala tecnologia, ele é gigante, né? Você tem tecnologia para diversas coisas, mas para o nosso setor de atendimento, há uma demanda muito grande. Então, eu vejo esse mercado de tecnologia como um mercado em crescimento, como um mercado em expansão, com grandes oportunidades. A gente tem aí o nosso planejamento para 2023 e para os próximos 5 anos, e a gente vê bons frutos aí daquilo que a gente já vem plantando nesses últimos anos, mas a gente já começa a colher algumas coisas aí e tenho grandes expectativas para os próximos anos. No segmento de call center, é um segmento que está em grande transformação, né? Existem as últimas normas e legislações aí são muito fortes, são muito duras para o setor. Então você pega, por exemplo, a última norma da Anatel, colocando uma série de restrições e de exigências, muitas delas eu corroboro, eu acho que faz todo sentido, porque se a empresa não tem inteligência, não tem processo para fazer venda, para ter um saque decente, né, com atendimento bacana para os seus clientes, precisa ter, de fato, uma política pública que promova algo melhor, e é o que está fazendo, né? De repente, ainda vai ter algum ajuste, alguma coisa aqui a colar para que tudo isso se acomode, porque no momento há uma recessão, né? Então, muitos postos de trabalho em call center foram fechados, né? E não só por conta dessas legislações, mas também em função da tecnologia. Então, as duas coisas no mesmo momento realmente vêm aí dificultando esse setor. Agora, para a gente, Camila, como o nosso call center ele já vem há mais de uma década nessa contramão, né? Não foi agora, a partir da pandemia, que a gente se descobriu como um call center humanizado. Não, isso já vem há mais de uma década, né? Em 2015, a gente conseguiu o selo de empresa B, do Sistema B, de uma organização global, né, que promove aí as melhores empresas para o mundo e não as melhores empresas do mundo, né? Então, a gente já vem nessa cultura há muito tempo. Então, para a nossa atuação, a forma como a gente trabalha, esse call center humanizado, isso a gente vê mercado. Agora, o mais do mesmo, aquela operação de venda que você liga incansavelmente para as pessoas, né? Não é a pessoa que você está procurando, você fica ligando do mesmo jeito. Liga aí, a pessoa logo desliga o telefone, aquelas tentativas, né? Que são muito chatas, é uma experiência muito agradável. Para isso, cada vez menos haverá mercado, o que eu acho ótimo, né? Eu acho que isso vai forçar as empresas, de um modo geral, brasileiras, né, a atuarem de modo mais inteligente, mais estratégico e que, de fato, proporcionem uma experiência melhor e que seja mais assertivo para os clientes. Natália, quero agradecer muito a sua participação hoje com essa entrevista especial, com todas as dicas que você deu para os nossos telespectadores. Infelizmente, nossa entrevista está chegando ao fim, mas olha, muito obrigada, viu, por sua disponibilidade, por estar aqui com a gente hoje, nesse bate-papo super agradável. Obrigada a você pelo convite, foi um prazer. Parabéns pelo programa e espero que outras mulheres aí possam também se inspirar e tocar seus negócios cada vez mais e melhor. Obrigada. E a gente vai ficando por aqui. Você de casa que nos acompanhou, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. E eu te convido a continuar nos prestigiando aqui no canal Empreender, porque você já sabe, né? Assistir já é um bom negócio. Até a próxima!